O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a crise no Cáucaso e a invasão russa à Ucrânia, além de outras notícias do velho continente. Armênios dissolvem governo autônomo em Nagorno-Karabakh. Notícia de hoje, dia 28 de setembro, na verdade agora já é 29, né? Já passamos da meia-noite. Mas notícia de hoje, 28 de setembro, já que a República de Artsakh, né, que era uma república não reconhecida, né, que era o nome do governo autônomo dos armênios em Nagorno-Karabakh, especialmente nos limites do antigo Oblast soviético de Nagorno-Karabakh, o governo, né, liderado pelo Samuel Sahramayanian, declarou a dissolução, né, um decreto. Todas as instituições locais serão extintas até o próximo dia 1º de janeiro. Ou seja, na prática, o que nós estamos vendo, em tempo real, é um país deixando de existir. Tá? Não era um Estado nacional, não era um Estado reconhecido internacionalmente, mas é um país deixando de existir, como mencionei. Lembrando que esse foi o tema principal do nosso programa passado, na qual contamos com o nosso queridíssimo Heitor Loureiro, tá? Então, aqui a gente não vai fazer grandes recapitulações, a gente vai fazer apenas algumas atualizações, tá, gente? Porque senão, né, assim, se deixar, o programa já fica de 10 horas, né? E até por conta, né, da duração do bloco que a gente tratou na semana passada sobre a crise em Nagorno-Karabakh, eu acabei esquecendo de comentar, né, da intervenção artística da minha amiga e do Heitor, a Juliana Maraclian Nersessian, que teve, né, várias obras dela relacionadas à causa armênia, projetadas no prédio da Fiesp aqui em São Paulo por conta, né, do 32º aniversário da declaração de independência da Armênia em relação à União Soviética. Ela que também é amiga do Antônio Carlos, que é amigo meu e do Heitor, né, porque a comunidade é relativamente pequena. Junto com essa dissolução, né, das instituições, nós estamos tendo, como previsto, como avisado, como bola cantada, a limpeza étnica da região. Tá? Até o momento, já são cerca de 70 mil armênios étnicos que cruzaram a fronteira com a República da Armênia. Tá? Isso gera algumas consequências, algumas reflexões. A primeira delas, gente, e isso é muito importante, e assim que tiver alguma coisa concreta nesse sentido, vocês podem ter certeza que a gente vai divulgar aqui, que é a Armênia, a República da Armênia, não tem recursos, tá, para receber mais de 100 mil refugiados de uma semana para outra. Tá? A população da Armênia é de 3 milhões de pessoas. Tá? Quando a gente fala de 100 mil pessoas, né, nessa proporção, a gente está falando de quase 3% da população do dia para a noite. Imagina o Brasil recebendo em uma semana, do dia para a noite, 6 milhões de pessoas. Tá? Sendo que o Brasil é um país bem maior e bem mais rico do que a Armênia. Então, nós já temos problemas de onde essas pessoas vão ficar. Tá? Já foi instalada um acampamento com tendas no vilarejo de Gornizor, que é um dos vilarejos armênios mais perto da fronteira com o Azerbaijão que tem. Para quem me segue no Instagram, né, Felipe Figueiredo XV, em abril eu postei algumas fotos nesse vilarejo, inclusive. Eu pretendo, inclusive, fazer um vídeo, porque em abril eu fui no limite que um civil podia ir. E é uma coisa muito diferente para nós que somos brasileiros, porque mesmo os nossos ouvintes que residem no Brasil em zonas fronteiriças, né, então, por exemplo, nossos ouvintes que moram em Foz do Iguaçu, né,
Você consegue ver o Paraguai, você consegue ver a Argentina, mas você consegue ver, não tem uma tensão. Tá? Você vê e você fala, putz, semana que vem vamos lá em Porto Iguaçu, porque tem cassino lá. Tem cassino em Porto Iguaçu, não tem na Argentina? Não tem? Tem em Porto Iguaçu. Então. Vamos no cassino em Porto Iguaçu, então, putz, preciso comprar um notebook novo. Vamos ali em Cidade Leste, vou comprar um notebook novo. Lá, as distâncias são muito próximas, porque é um país pequeno, e são fronteiras, obviamente, muito tensas. Você tá ali e você vê o posto de fronteira armênio, e aí você vê, assim, logo adiante, um posto de fronteira do Azerbaijão, e todo mundo fica se olhando o dia inteiro, né? Então eu fui nesse vilarejo de Gornizor. É um vilarejo, tá, gente? Não é uma cidade grande, é um vilarejo. E já foi instalado ali um acampamento para receber essas pessoas. Tá? A segunda questão que é importante mencionar é que vários homens estão sendo impedidos ou assediados nesse trajeto. Tá? Basicamente, todo ser humano do sexo masculino acima de 16 anos de idade está sendo detido, tá, na fronteira, está sendo assediado, está sendo interrogado, estão tendo pertences confiscados, tá? Assim, tem uma coisa que é muito curiosa, que talvez seja por conta da ideia de impunidade em uma ditadura, né? Porque numa ditadura, se você faz o que o ditador quer que você faça, você, mesmo que seja algo eticamente condenável, você está ileso. Né? Os próprios soldados azerbaijanos postam e compartilham no Telegram as imagens deles saqueando as casas abandonadas, deles saqueando carros, deles achacando essas pessoas na fronteira. Tá? Eles mesmos compartilham. Estão produzindo provas contra eles mesmos. Então, porque são provas que não vão levar a nada, né? No fim é isso, é certeza da impunidade. Não é o Felipe do Xadrez Herbal que está falando isso, tá, gente? Isso está sendo compartilhado. E aí vocês podem no Twitter, tá? Porque tem algumas páginas que replicam, algumas que replicam inclusive em tom ufanista, né? E vocês podem digitar lá e procurar, não tem problema nenhum, tá? Então você pode ver essas imagens, e aí nós já tivemos muitos homens etnicamente armênios que foram detidos na fronteira. E o caso, talvez agora mais notório, tenha sido o do Ruben Vardarian. Tá? Ele é um cara que a imprensa poderia chamar de oligarca russo, tá? Por quê? Porque ele é um bilionário que, com o fim da União Soviética, ele fundou um banco na Armênia. Depois esse banco teve operações na Rússia. Ele vendeu as suas participações para o Sberbank, que é um dos maiores bancos, é o maior banco de varejo da Rússia. E o Ruben Vardanian, ele também é um grande investidor na Armênia, e filantropo também, tá? Você tem a Ruben Vardanian Foundation, que faz obras físicas, inclusive. O maior teleférico do mundo em distância, gente, fica na Armênia, tá? São 6 quilômetros a 1.600 metros de altitude e foi construído com doação dele, tá? Ele construiu e permite você visitar o sítio de patrimônio de Tatev, que é um monastério medieval. E ele foi preso. E ele foi preso e enviado para Baku, tá? Para a capital do Azerbaijão, para ser julgado, porque ele foi ministro de Estado, ele foi, entre aspas, presidente de Artsakh. E ele estava na capital, tá? Sitiada, desde o início do bloqueio. Eu conversei com ele por Zoom, né? Eu estava na Armênia e ele estava lá. Eu conversei junto com outros jornalistas brasileiros. E ele foi muito claro. Ele falou que ele estava lá para ser um escudo humano, digamos assim, tá? Ele disse que sabia o que poderia acontecer se o Azerbaijão tomasse a região, mas que ele não poderia ficar quieto em casa, né, se isso acontecesse. E ele foi preso e enviado para Baku quando ele estava tentando retornar para a Armênia, por terra, tá?
Então, além desse processo, que é uma limpeza étnica, né, que é parte do genocídio, e a gente discutiu isso, né, semana passada com o Heitor aqui no programa, aqui no estúdio, né? Além desse assédio, né, em relação aos homens, que é, você pegou em armas contra o Azerbaijão, então você pode ser indiciado por terrorismo, por exemplo. Tá? Ainda tem um outro componente, que é, algumas pessoas vão dizer, não, mas o Azerbaijão, que está autorizando que essas pessoas vão embora, né, e mais ainda, o Azerbaijão, né, prometeu, garantiu, né, os direitos étnicos dos armênios, garantiu a cidadania para os armênios que ficarem, e o Azerbaijão garantiu, né, o livre e voluntário trânsito pela região. Primeiro, quando a República de Artsakh faz essa declaração, né, de que os cidadãos vão ter livre trânsito, na verdade é um texto ditado por uma potência vencedora. Tá? Não é um acordo feito entre iguais. Você teve um choque militar ali em que o Azerbaijão saiu vencedor. E segundo, o Azerbaijão, a ditadura do Azerbaijão, ele gosta de vender a imagem de que é um país multiétnico, uma sociedade multiétnica, mas primeiro, isso é balela, tá? 96% da população do Azerbaijão é azerbaijana, tá? Não é uma sociedade multiétnica. A maior minoria, né, que vive no Azerbaijão, né, não é nem uma minoria que foi morar ali, né? São os lesguianos, que são uma população autóctone do Cáucaso, que a maioria mora no Daguestão, do outro lado da fronteira, na Rússia, tá? E alguns moram no Azerbaijão. Aí você tem ali uma cidade, né, de população judaica, que o Heitor mencionou, mas você tem cerca de 5 mil judeus no Azerbaijão só. Tá? Então, primeiro, o Azerbaijão gosta de vender a imagem de que é uma sociedade multiétnica, mas isso não é verdade. E segundo, novamente, tendo em mente que os soldados azerbaijanos gostam de produzir provas contra si mesmos, tendo em vista todas as atrocidades que foram cometidas contra armênios nos últimos anos, né, e o fato de que soldados azerbaijanos publicam sobre isso, falam sobre isso, né, que o Ramil Safarov, um cara que matou um armênio enquanto dormia, foi recebido como herói no país, não tem condições na prática de um armênio viver no Azerbaijão. Assim como não tem condições de, na prática, um azerbaijano viver na Armênia. Tá? Assim como os azerbaijanos também sofreram violências pelos armênios nesses últimos 30 anos. Tá? Então, assim, é um discurso muito cínico quando o Azerbaijão fala, não, vocês podem ficar, vocês vão ter cidadania, vai estar tudo bem. Não, essas pessoas estão sendo, como eu disse, incentivadas pelos achaques, pelas hostilidades e pelo fato de que, vamos lembrar, o corredor de Lachin ficou 9 meses bloqueado. Assim que o Azerbaijão realiza essa operação militar, ele subitamente é aberto, né, e tranquilamente podem viajar por ele. Né? Não faz sentido. Então você tem um processo claramente de limpeza étnica em relação a essa população e que, vamos lembrar, é uma população que reside ali há séculos, se não milhares de anos. Tá? É importante também lembrar isso. Tá? Uma população autóctone, ainda tem essa. Tá? Então, infelizmente, tá? Eu acho que até o próximo Xadrez Herbal, até a nossa edição 353, é possível que não tenha mais armênios na região de Nagorno-Karabakh, que todos já tenham realizado esse êxodo é o termo que a CNN usou, tá? Ou tenham fugido, que é o termo correto, né, para a Armênia, e os poucos que ficaram vão ser porque ou não tem absolutamente nenhuma outra opção, ou porque foram, de alguma maneira, coagidos, né? Como eu disse, os homens que podem ter sido presos, tá? Essa é a primeira coisa a atualizar. Aí nós temos outras duas notícias em relação a Nagorno-Karabakh. A primeira delas é que no último dia 25, o Erdogan, o presidente / sultão da Turquia, se encontrou com o ditador Ilham Aliyev no enclave azerbaijano de Nakhchivan, que é o território que é separado do resto do Azerbaijão
pela Armênia, né? É o território que é o território de origem da família Aliyev e é o território onde foi simbolicamente fundada o Conselho Túrquico, a Organização dos Estados Túrquicos. E é o território que o próximo objetivo do Azerbaijão vai ser criar o chamado Corredor de Zangezur, né? Que ligue as duas partes do Azerbaijão e passando por território armênio, né? E que o Irã já disse que não será aceito. Mas houve esse encontro em tom, né, de vitória, em tom de pompa, né, em tom de glória, né? O próprio Erdogan disse que é uma questão de orgulho que a operação tenha sido completa com sucesso em um breve período de tempo, com grande sensibilidade aos direitos dos civis. Enfim, né, não vou nem falar nada, já que o tema é cinismo, né? O Pashinyan, né, o primeiro-ministro da Armênia, disse que o que está ocorrendo é uma limpeza étnica, né? Ele disse que o que está ocorrendo é inaceitável, que outros países têm que tomar providências. A Samantha Power, né, a diplomata dos Estados Unidos, que é a chefe da USAID, está em Yerevan, onde ela foi, inclusive, alvo de protestos. Tá? Ela estava dando lá uma entrevista para veículos de mídia e pessoas passaram gritando, né, dizendo, cobrando, falando: os Estados Unidos vai sancionar o Azerbaijão quando? Né? Vocês vão ficar aí falando um monte de coisa, mas continuam comprando o gás deles. E aí? E uma outra notícia. Hoje, dia 28, o parlamento armênio aprovou a eventual ascensão do país ao Estatuto de Roma, ou seja, a Armênia se tornar parte do Tribunal Penal Internacional, algo que a Rússia considera uma provocação. E a outra notícia, meu caro Matias... E lembrando que a relação da Armênia com a Rússia já está bem desgastada, né? Exatamente, né? E a outra notícia para a gente atualizar, meu caro Matias, é que no último dia 25, à noite, em Berkadzor, tivemos uma explosão em um depósito de combustível. Tá? Berkadzor fica perto da capital de Nagorno-Karabakh, Stepanakert. Os azerbaijanos chamam de Kakendi. Essa explosão deixou pelo menos 125 pessoas mortas e cerca de 300 pessoas feridas. Tá? Ainda não se sabe a origem da explosão. Agora, um depósito de combustível onde tinham centenas de pessoas se abrigando não explode do nada. Tá? Não acredito muito em hipóteses acidentais. O governo brasileiro, no último dia 27, soltou mais uma nota, né, dizendo que existem graves implicações humanitárias no deslocamento de milhares de civis, que é necessária a segurança da população residente, rejeita o uso da força, né, e tudo mais. Lembrando que em relação a Itamaraty, em relação à política externa brasileira, o que ocorre é, internamente, você tem uma certa pressão de algumas figuras ligadas à comunidade armênia brasileira, né, para que o governo tome alguma providência maior. Porém, por outro lado, vamos lembrar que o governo brasileiro tem nutrido relações relativamente próximas com a Turquia, né? Inclusive, na posse do Lula, nós tivemos uma comitiva com cerca de 200 empresários e políticos. Então o Brasil toma essa política de ficar em cima do muro. Tá? Eu sei que nós temos vários ouvintes diplomatas, gostamos de todos vocês, né? Um abraço para o nosso chanceler Mauro Vieira, que não é nosso ouvinte, mas enfim, quem sabe um dia ele apareça aqui. Mas a verdade é essa, né? Que o Brasil toma uma postura em cima do muro porque tem que equilibrar essa pressão interna com o interesse externo. E aí nós vamos para a ONU, meu caro Matias, já que os nossos ouvintes talvez tenham sentido falta, né, no programa passado, né, dos famosos direitos de resposta, né? Quando um país discursa, né, alguma coisa e outro país pede direito de resposta porque se sentiu atingido e tal. E não tivemos muitos dessa vez, porém tivemos 4 direitos de resposta no que concerne Azerbaijão e Armênia, né? Quem falou primeiro foi o Azerbaijão, pelo seu ministro de Relações Exteriores, o Ceyhun Aziz Oglu Bayramov, né? Ele que falou por mais ou menos 16, 18 minutos, mais ou menos.
E ele falou, né, de pandemia, falou desenvolvimento multilateral, né, inclusive colocando que o Azerbaijão está ocupando, né, a chefia do movimento dos não alinhados, falou que a ditadura do Azerbaijão, né, está diminuindo bastante a pobreza, e aí falou, né, que grupos sabotadores terroristas armênios causaram a morte de cidadãos do Azerbaijão, por isso o Azerbaijão realizou sua operação antiterrorismo, né, e que o seu país está determinado a reintegrar armênios étnicos como cidadãos iguais, que o seu país está pronto para um diálogo genuíno, né, com a Armênia. Ele disse que a Armênia contaminou o território do Azerbaijão com minas terrestres e que a responsabilidade por crimes de guerra e crimes contra a humanidade é essencial para a normalização e reconciliação e que o Azerbaijão iniciaria procedimentos jurídicos contra a Armênia. Lembrando que uma das queixas do Azerbaijão é que nos territórios internacionalmente reconhecidos como do Azerbaijão, a Armênia explorou recursos minerais, então o Azerbaijão afirma que a Armênia roubou cerca de 65 bilhões de dólares do Azerbaijão. Qual a fonte dessa cifra? A orelha do Ilan Aliyev, para não falar em outro orifício. Tá? E aí, a Armênia... As narinas. Pode ser as narinas também. Pode ser... A boca. A boca é um orifício. Pode ser o buraco ocular, né? Enfim, tem vários orifícios. E aí, o ministro de Relações Exteriores da Armênia, o Ararat Mirzoyan, também se pronunciou no mesmo dia, tá? Ambos os discursos foram no dia 23. O discurso da Armênia foi mais curto e, enquanto o discurso do Azerbaijão foi mais amplo, digamos assim, o discurso da Armênia foi mais concentrado na questão de Nagorno-Karabakh, afirmando que o Azerbaijão realizou agressões contra território soberano armênio, realizou ataques contra a população armênia de Nagorno-Karabakh, disse que a Armênia tentou esforços para a paz, porém, não temos um parceiro para a paz, mas um país que declara abertamente que o poder é o direito e constantemente usa a força. Tá? Disse que o Azerbaijão violou os termos do acordo de 2020, mediado pela Rússia, que o Azerbaijão desrespeita a comunidade internacional abertamente, que bloqueou por 9 meses a região para cometer atrocidades em massa, tá? Impedindo a entrada de medicamentos e de alimentos. Disse que a prevenção de atrocidades na região não pode ser um ato de língua, mas uma ação, uma linha de ação, ou seja, não pode ficar no diálogo, no gogó. Né? Disse que o Azerbaijão não cumpriu as determinações vinculantes da Corte Internacional de Justiça, o que é verdade, e fica essa ligeira provocação para os nossos ouvintes do direito internacional, essa coisa que muitas vezes é praticamente uma ficção. Né? Disse que é necessário diálogo, né, entre Azerbaijão e Armênia, porém que a agenda do Azerbaijão é criar um corredor tomando território armênio. E aí, como eu falei, nós tivemos os direitos de resposta. Né? O Azerbaijão, né, disse que as alegações armênias são fundamentalmente falhas, disse que o seu país adere a todas as leis internacionais, a Carta das Nações Unidas, disse que teve uma abordagem proativa e que a Armênia que promove o separatismo étnico violento. Tá? E aí a Armênia teve o primeiro direito de resposta também. Né? Disse que a nova onda de violência na região foi causada pelo Azerbaijão, que tem uma catástrofe humanitária causada pelo Azerbaijão e que também violou o território da Armênia, além de acusar o Azerbaijão de realizar uma campanha de desinformação. E o Azerbaijão teve um segundo direito de resposta, em que novamente negou tudo, e a Armênia também teve um segundo direito de resposta, em que novamente repetiu tudo.
né? Só que no caso do segundo direito de resposta da Armênia, cerca de 28 mil pessoas já tinham ido de Nagorno-Karabakh para a Armênia, e o representante armênio falou que essas pessoas foram forçadamente deslocadas, o que corresponde a um crime contra a humanidade. Aí, meu caro Matias, como você mencionou, a gente vai passar pela guerra na Ucrânia. E por conta disso, né, semana passada a gente comentou o discurso do Zelensky, e essa semana vamos comentar brevemente o discurso do Sergei Lavrov na ONU. Né? Ele que falou ali brevemente, por cerca de 20 minutos, né, o limite ali do considerado, né? Ele disse que a ascensão de organizações como BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai mostram como o mundo está se tornando multipolar, que isso é uma reação ao império de mentiras do Ocidente, tá? E dizendo que o Ocidente, os países ocidentais, instrumentalizam pautas como, supostamente, né, direitos humanos e democracia para perseguir países que não sigam suas agendas. Tá? Ele disse que o Ocidente se acha tão superior ao resto da humanidade que se dá o direito de queimar o sagrado Corão, insultar a sagrada Torá e perseguir clérigos ortodoxos por toda a Europa. Ele pediu o fim do bloqueio econômico a Cuba, o fim das sanções unilaterais, incluindo Venezuela e Síria. Ele disse que os palestinos estão há 70 anos esperando pelo seu Estado Nacional e que regiões como Líbia e Sudão mostram, os trágicos envolvimentos em Líbia e Sudão mostram o fracasso dos experimentos do Ocidente. Ele disse que o que ocorre entre a Armênia e Azerbaijão é consequência das tentativas de Bruxelas de impor a sua agenda na região. Ele disse que o que ocorre na província sérvia de Kosovo é uma situação que se deteriora a cada dia. E finalmente falou, né, que Estados Unidos, OTAN e a União Europeia já forneceram mais de 170 bilhões de dólares contra o regime racista de Kiev. Tá? Enfim, esse foi o discurso aí do Sergei Lavrov. Falando da guerra propriamente dita, meu caro Matias, nós temos basicamente duas notícias apenas. Né? Uma delas é que na semana passada a gente comentou que a Ucrânia realizou um ataque com mísseis de cruzeiro, né, à sede da Frota do Mar Negro, em Sevastopol, na Crimeia, tá? E que, segundo a Ucrânia, tá, deixou cerca de 34 mortos. Tá? E um desses mortos, inclusive, né, seria o almirante comandante da frota do Mar Negro, né, o almirante Viktor Sokolov. E não está claro ainda o que aconteceu. Tá? O governo russo negou que ele tenha sido vítima do ataque e aí publicou um vídeo em que ele aparece. Porém, algumas pessoas falaram que esse vídeo, né, na verdade, seria do último dia 20 de setembro. Tá? Não seria um vídeo pós-ataque, seria um vídeo do dia 20 de setembro. Por quê? Porque nesse vídeo ele está com atletas do clube FC Sevastopol, que foi um clube fundado em 2014, tá? Pós-anexação da Crimeia, por marinheiros russos na região ali, por população. Que é um dos principais portos do Mar Negro. Isso, e teria sido fundado assim por pessoas pró-Rússia, digamos assim, né? E o site do clube tinha postado esse vídeo no dia 20 de setembro. Ou seja, ainda não está claro se esse almirante, comandante da Frota do Mar Negro, foi vítima ou não. E a outra notícia é que temos um novo embaixador da Ucrânia no Brasil, o Andriy Melnik, né, que se encontrou com o Mauro Vieira,
né, na sua apresentação de credenciais. Ele também foi embaixador da Ucrânia na Alemanha, e ele disse que o Brasil pode fazer parte, deve fazer parte do processo de paz. Tá? Aí a gente vai para a principal notícia envolvendo a Ucrânia essa semana, que muitos dos ouvintes devem ter visto, que foi tema de coluna recente minha, inclusive, na Gazeta do Povo, que foi o seguinte: o Zelensky, né, ele estava em Nova York, para a Assembleia Geral da ONU, depois se encontrou com o Biden em Washington, ele foi para o Canadá. Inclusive você mencionou isso no último programa, né? E ele estava no... Foi inclusive a primeira visita dele ao Canadá desde o começo da guerra. E ele né, estava lá como presidente da Ucrânia. E aí, presidente do parlamento, né, o speaker, o senhor Anthony Rota, estava lendo ali uma lista de convidados, de pessoas presentes e tudo mais. E ele mencionou, né, no discurso do Zelensky, o Zelensky falou que o seu país, né, tem um histórico de luta pela libertação da Rússia e da União Soviética. E o Anthony Rota mencionou que estava presente uma pessoa que lutou pela libertação da Ucrânia. Ele falou essas palavras. E pediu uma salva de palmas para essa pessoa, um idoso, tá, chamado Yaroslav Hunka, tá, Hunka, que tem aí por volta dos seus 98 anos de idade. E aí todo mundo aplaudiu, o Zelensky fez um punho fechado na direção do idoso, né, e tudo mais. Só que algumas orelhas ficaram em pé, porque assim, ele lutou pela libertação da Ucrânia quando? Do the math. Né? Exatamente, né? Ele tá vivo. Né? Então assim, se alguém vir e fala, ele lutou pela libertação da Ucrânia durante a Guerra Civil Russa, tudo bem. Né? Você tinha ali nacionalistas de direita e tal, mas enfim, vá lá. E aí foram ver onde ele lutou. Né? Qual unidade ele lutou? Pois é, ele lutou na 14ª Divisão das Waffen-SS. Tá? As Waffen-SS eram o braço armado, né, das Schutzstaffel, a SS, que era a principal organização paramilitar e ideológica do Partido Nazista Alemão. Né? As SS eram como se fosse um partido dentro do partido, enquanto o Partido Nazista era como se fosse um Estado dentro do Estado na Alemanha nazista. Né? E o que acontece? Tem algumas coisas, meu caro Matias. Né? Essa divisão, a 14ª Divisão das Waffen-SS, ela era, né, o nome de guerra dela é Galizien, né? Referência à Galícia, não a Galícia da Espanha, né? A Galícia da Península Ibérica, melhor dizendo. Né? Mas a Galícia, que é uma região que fica na fronteira entre Polônia e Ucrânia. Inclusive, a Galícia, no português de Portugal, é Galiza. E porque justamente para não ter essa confusão com a Galícia que fica na fronteira entre Polônia e Ucrânia. Isso. E era uma unidade formada apenas por ucranianos étnicos que queriam lutar contra a União Soviética. Inclusive, tem um parlamentar brasileiro que alega, né, que o seu avô lutou nessa unidade, inclusive se orgulha disso. Né? Outra coisa, essa unidade... Os combatentes dela eram todos voluntários, porque você tinha várias unidades militares na Alemanha nazista que eram compostas por estrangeiros. Algumas, especialmente das Waffen-SS, eram compostas apenas por voluntários. Você tinha outras que eram compostas por pessoas que foram alistadas à força. Tá? Você teve muito prisioneiro de guerra que foi obrigado a lutar pela Alemanha nazista. Tá? Do tipo, olha só, ou você vai pro front ou a gente dá um tiro. Tá? Então esse cara, não necessariamente, esse cara que eu digo que foi forçado a lutar pela Alemanha nazista, né, em algumas dessas unidades, ele não necessariamente era um simpatizante do nazismo, era um nazista, né, ele era um cara, né, ele era de uma minoria étnica da União Soviética, por exemplo, foi um prisioneiro de guerra, alguma coisa assim. Agora,
um francês que lutou na divisão Charlemagne, um espanhol que lutou na divisão azul. Ou um ucraniano... Não, e no caso da divisão azul, os caras foram da Espanha até o fronte oriental. Eles estavam bem afim de lutar, né, pela Alemanha nazista. Não, teve alguns que foram conscritos também. Ah, teve? Eu não sabia. Sim. E o cara que lutou pela 14ª divisão das Waffen-SS é porque ele gostava das ideias que aquela divisão, que as Waffen-SS representavam. Nesse caso, anticomunismo, nacionalismo e superioridade étnica. E aí você pode me perguntar, meu Deus, Felipe, tem que ser um imbecil pro cara ser um eslavo ucraniano e lutar com ideias de superioridade étnica pela Alemanha nazista, né? Sim, tem. Só que no caso, quem foram as principais vítimas dessa unidade? E aí vai entrar uma coisa que a gente já mencionou algumas vezes aqui no programa, né? Que Polônia e Ucrânia estão muito próximas e quando se aproximam é pelo antagonismo mútuo com a Rússia, né? A Rússia, pensando a Rússia czarista, né? A Rússia foi um império que dominou a Polônia, né? Assim como a Ucrânia e partes da Ucrânia onde nasceu o nacionalismo ucraniano. O nacionalismo ucraniano nasce especialmente na parte ocidental, na parte historicamente chamada de Rutênia, né? Rutênia, inclusive, é terra dos Rus em latim, tá? E essa unidade aqui que a gente mencionou, meu caro Matias, foi responsável por diversas atrocidades contra poloneses nos territórios da fronteira, como a própria Galícia, né, que a gente mencionou, e também, por exemplo, a região da Volínia. Tá? A gente está falando de cerca de 100 mil poloneses étnicos que foram massacrados. Esse idoso que foi aplaudido, inclusive, ele nasceu na cidade de Urmã, que foi do Império Russo, hoje da Ucrânia, e quando ele nasceu era Polônia. Tá? Ele era um ucraniano étnico que nasceu em território polonês. Se a gente esticar bem a linha do tempo, gente, se a gente voltar, por exemplo, para o século XVII, tá? A Rússia, quando derrota na Guerra dos 13 Anos a comunidade, né, o Commonwealth, né, polonesa-lituana, ela retoma Kiev, ou Kyiv. Tá? A atual capital ucraniana, do século XIV ao século XVII, foi ocupada pela Polônia. Tá? Na região da fronteira entre os dois países, você tem vários lugares que têm nomes, que tem mais de um nome. Tá? Lviv, né, a principal cidade do ocidente da Ucrânia, ela tem nome ucraniano, nome em polonês, nome em alemão, tá? Ela é antiga Lemberg, do Império Austríaco, tá? Porque são fronteiras porosas, você teve vários movimentos expansionistas, Rússia, Prússia e Áustria fizeram a partição da Polônia, enfim, o fato é, embora Polônia e Ucrânia hoje estejam muito próximos por causa da guerra, você tem uma série de traumas históricos entre esses dois países e que não são traumas históricos de 1000 anos atrás. Tá? A gente está falando de atrocidades cometidas por pessoas que ainda estão vivas, de atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. E alguém pode virar e falar, não, mas Felipe, você está repetindo o que a Rússia falou. Não, não estou repetindo o que a Rússia falou. Estou primeiro falando de história. Segundo, o embaixador polonês no Canadá, o senhor Witold Dzielski, tuitou: lideranças do Canadá e da Ucrânia no parlamento aplaudiram um membro da Waffen-SS Galizien, notória formação militar ucraniana da Segunda Guerra Mundial, responsável pelo assassinato de milhares de poloneses e judeus. A Polônia é o melhor aliado que a Ucrânia tem e nunca concordará em encobrir tais vilões. Como embaixador polonês do Canadá, espero um pedido de desculpas. Tá? Quem falou isso foi o embaixador polonês, a Polônia, um país governado por um partido de direita, membro da União Europeia, membro da OTAN e que, proporcional ao seu PIB, é o 4º país que mais ajuda a Ucrânia desde o início da invasão russa. E vamos lembrar de outra coisa, né? Que assim, essa unidade ucraniana que a gente mencionou, ela foi uma das unidades ucranianas que cometeu atrocidades contra poloneses e judeus. Né? Outra muito famosa era o Exército Insurgente da Ucrânia, a organização do Stepan Bandeira, que hoje é herói nacional na Ucrânia e cuja bandeira vermelha e preta é muito utilizada pelos nacionalistas ucranianos, incluindo o Pravý Sektor, né? O setor direito. E aqui vamos fazer um disclaimer muito importante.
existir neonazistas na Ucrânia e existir essa admiração aberta por esses ícones do colaboracionismo com o nazismo, incluindo responsáveis por atrocidades, não justifica a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nem quer dizer que o motivo da invasão realmente é desnazificar o país, como Putin falou. Porque, sempre lembrando, tá cheio de neonazista também da Rússia. Exatamente. Né? Inclusive nas Forças Armadas. Inclusive o finado Grupo Wagner. Né? Então, assim, também é importante lembrar isso, tá? O que a gente está falando é que Polônia e Ucrânia, embora hoje estejam próximas, né? E você tem um lema, inclusive, usado pelos nacionalistas dos dois lados, que é: para uma Polônia livre é necessário uma Ucrânia livre. Né? Ou seja, os dois têm que se juntar para bater na Rússia. O problema é que depois que eles baterem na Rússia, eles vão começar a bater entre si, porque tem vários territórios que o nacionalista ucraniano vai falar que é dele e o nacionalista polonês vai falar que é dele também. E junto com tudo isso, vamos lembrar que temos um outro elemento. Mês que vem, não é nem mês que vem, é daqui a menos de 20 dias, dia 15 de outubro, teremos eleições gerais na Polônia. E o primeiro-ministro o Mateusz Morawiecki, ele falou, né, num comício, que quero que o presidente Zelensky nunca mais insulte os poloneses, como fez recentemente durante o seu discurso na ONU. Tá? Então, essas ações também são importantes para o atual governo polonês, né? Não vou dizer... Eu vou usar uma palavra que talvez não seja melhor, né? Mas explorar politicamente um pouco isso para favorecer os nacionalistas, que são o partido no poder, nas próximas eleições. Porque falar mal da Rússia na Polônia não adianta. Não tem partido pró-Rússia na Polônia hoje. Tá? A oposição na Polônia, a plataforma cívica, é um partido de centro, tá? Não é um partido de esquerda, é um partido de centro, basicamente, e não existe um partido pró-Rússia na Polônia. Porque a dominação russa na Polônia, e essa é outra coisa, né? Muitas pessoas falam, a Polônia tá certa em banir o Partido Comunista. A Polônia baniu o Partido Comunista porque o Partido Comunista, no ideário do cenário político polonês, é associado à Rússia, e Rússia é o país que dominou a Polônia por séculos, em períodos diferentes. Vamos lembrar que um dos maiores massacres da história de Varsóvia foi cometido em 1830, pelas tropas, na verdade 1833, acho, né? 1830 ou 33, não lembro agora, desculpe, tá? Pelas tropas russas. Né? Quando inclusive a sé da Igreja Católica Polonesa foi convertida forçadamente numa catedral ortodoxa, como símbolo dessa dominação russa. Né? Então ainda tem essa questão das eleições. Lembrando que, coisas que a gente já falou recentemente, né, a Polônia baniu a importação de cereais ucranianos e tudo mais. Enfim, como consequência, né, desse aplauso ao colaboracionista nazista, o senhor Anthony Rota renunciou, teve vergonha na cara, renunciou, e o Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, pediu desculpas oficiais. E aí, meu caro Matias, o curioso é que, né, internet é complicada. Né? Os caras foram cavucar tudo e descobriram que teve até já, em universidade canadense, bolsa de estudo, tá? Na Universidade de Alberta, para estudar história ucraniana e laços entre Canadá e Ucrânia, bolsa de estudo com o nome do cara, tá? A Yaroslav and Margaret Hunka Ukrainian Research Endowment Fund, tá? Na Universidade de Alberta. Tá? A bolsa era de cerca de 30 mil dólares canadenses. Tá? Então, assim, foram buscar toda a capivara possível. Aí, meu caro Matias, a gente vai de aplausos a nazistas envolvendo a Ucrânia. Vamos, já que o papo é nacionalismo e redentismo e tal, vamos para Sérvia e Kosovo. Já que no último dia 24 de setembro tivemos o início de mais uma crise na região. Né? O que acontece? Existe um monastério, né, na cidade de Baniska. Tá? A Baniska é uma cidade do Kosovo, porém que a maioria da população da região é sérvia.
tá? E tem esse monastério, que é considerado um monastério bastante importante para os ortodoxos sérvios. É um monastério medieval, tá? Um monastério do século XIV, inclusive. E aí, nós já tivemos todas aquelas questões das placas de trânsito e tal. E aí, no último dia 24, 2 caminhões, tá, sem placas de trânsito, bloquearam a estrada perto do monastério e cerca de 30 homens armados, presumidamente sérvios, né, etnicamente sérvios, ou sérvios do Kosovo, ou sérvios que vivem do outro lado da fronteira, usando armas, incluindo fuzis e granadas, realizaram um ataque a policiais perto do monastério. 3 policiais kosovares ficaram feridos e um deles acabou morrendo por conta dos ferimentos dele. Depois dessa emboscada, parte desses homens entraram no monastério e colocaram ali barricadas, né? E falaram que eu resisti. Com o detalhe que existiam peregrinos dentro do monastério, pessoas que estavam ali por razões religiosas. As forças especiais da polícia do Kosovo realizaram, né, uma operação de tomada do monastério, em que pelo menos 6 a 10 homens etnicamente sérvios morreram, 8 foram presos, 6 estão feridos, tá? E veículos foram apreendidos, incluindo 2 veículos blindados que foram utilizados nessa operação, tá? Então, assim, são 30 pessoas usando armamento pesado e veículos blindados, inclusive. O policial do Kosovo que morreu foi laureado com a ordem de Herói do Kosovo, que é a mais alta condecoração da polícia do Kosovo. Lembrando que no Kosovo não tem forças armadas, tá? Tem uma polícia militar, tá? O governo do Kosovo afirmou, né, que exige a extradição dos criminosos que fugiram para território sérvio, tá? E o detalhe é que, segundo o Kosovo, um candidato a vice-presidente por um partido da minoria sérvia do Kosovo, né, o Milan Radojcic, seria parte do grupo. Tá? E ele que é uma pessoa próxima do presidente da Sérvia, né, ele é próximo do presidente Aleksandar Vučić. O Aleksandar Vučić disse que a culpa do que aconteceu é do primeiro-ministro do Kosovo, tá, que causou uma escalada e provocações, tá, aos sérvios da região, dizendo que os homens armados eram sérvios que viviam dentro do Kosovo e que estavam cansados do terror do governo kosovar. Tá? Então, mais um episódio, né, de violência de escalada na região e que não vai acabar bem. A verdade é essa. Tá? De lá vamos para a Eslováquia, meu caro Matias, já que neste final de semana teremos eleições parlamentares para eleger os 150 integrantes do Conselho Nacional, né? Quem tiver 75 cadeiras forma a maioria, e quem está liderando é o Smer, o Partido Social Democrata. Com um detalhe, o Smer, o Partido Social Democrata, é, dentre os partidos eslovacos, provavelmente hoje, tá, o partido mais russofílico, tá? Porque ele, embora tenha sido fundado como Partido Social Democrata, como vários partidos sociais-democratas do leste europeu, ele se tornou um partido mais conservador. Então é aquele Partido Social-Democrata que, mais ou menos assim, tem que ter Bolsa Família para salvar as pessoas da pobreza, mas nada de casamento LGBT, nada de aborto de gestação, nada dessas coisas aí de esquerdinha, não, tá? Então, o Partido Social Democrata que ganha contornos conservadores, e o Robert Fico, né, que é o candidato deles, é, como eu disse, um cara que tem posições bastante pró-Rússia,
né? Ele que é parlamentar, né? E já foi primeiro-ministro da Eslováquia. Né? Ele foi primeiro-ministro de 2006 a 2010 e de 2012 a 2018. Porém, todavia, entretanto, as pesquisas apontam, no mínimo, que teremos um parlamento bem pulverizado, tá? Porque, embora, né, como eu disse, o Smer esteja na frente, você tem pelo menos outros 2 partidos que podem até eventualmente ficar em primeiro. O Partido Progressista, que é um partido social-liberal, e a coalizão Voz, que é uma coalizão fundada em 2020, que, seguindo a tradição aqui do nosso programa, a gente vai dizer que é o PSOL da Eslováquia, tá? Mas é o Voz, no caso. Tá? Então vamos ver como é que vai ser, até porque formar uma coalizão vai ser difícil, né? Pelas prévias, pelas pesquisas, claro. Agora a gente vai da Eslováquia para a Tchequia, que o governo anunciou que vai comprar 24 caças F-35 dos Estados Unidos por uma bolada de quase 7 bilhões de dólares. Né? A Tchequia atualmente ela usa caças Gripen emprestados, né, pela Suécia, já que ela estava sem aviões de combate já tinha um tempo. E é mais um dos países do leste europeu que, no contexto da guerra na Ucrânia, faz uma compra poupuda de armamentos dos Estados Unidos. De lá a gente cruza os Sudetos e vamos para a Alemanha, com 2 notícias. Uma delas é que o governo alemão e a polícia alemã baniram o grupo Artgemeinschaft. Sei lá, não saiu tão ruim assim, deve estar errado, mas não saiu tão ruim. Que é um culto racista de extrema direita que estava doutrinando crianças em ideologia nazista. Isso são os termos da promotoria alemã. São 150 membros, todos eles responderão por acusações criminais, tá? Dizendo que era um grupo pseudo-religioso nazista. E a outra notícia é que o presidente do Cazaquistão, o Tokayev, está na Alemanha, onde ele se encontrou com Olaf Scholz, e os 2 países assinaram um acordo que vai aumentar o fornecimento de gás cazaque para a Alemanha, né, inclusive potencialmente substituindo o gás russo. E detalhe, tá? O Cazaquistão pode aderir a sanções internacionais contra a Rússia. Eu achei essa frase genial. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que dá a entender que ele pode colaborar com os países do chamado Ocidente, ele, ao falar em sanções internacionais, ele pode falar, olha só, são sanções da ONU que eu estou me comprometendo. Não são sanções dos Estados Unidos, da Alemanha, né? Lembrando que nós temos cerca de 20% da população no Cazaquistão russófona, né? E pode dar um problema no futuro. Cruzamos o Báltico, vamos até a Suécia, né, já que nessa semana nós tivemos 3 pessoas mortas em uma explosão e um tiroteio que foram colocados por conta de um conflito entre gangues, tá? Tanto em Estocolmo quanto em Uppsala. Tá? A explosão, inclusive, teria sido uma tentativa de assassinato. Segundo a mídia sueca, é o mês com mais mortes violentas, setembro, né? Está sendo o mês com mais mortes violentas desde 2016, e que seria, como eu disse, parte de um conflito entre gangues, e uma delas seria uma gangue de pessoas de origem turca, tá? E aí a gente, né, a Turquia barrando a entrada da Suécia na OTAN, a gente já falou, né, que temos uma grande comunidade turca na Suécia, enfim. Lembrando também que temos muitos assírios e curdos também na Suécia, né, que podem ter até nacionalidade turca, mas etnicamente não são túrquicos. Exatamente, bem lembrado. Da Suécia passamos pelo Reino Unido, já que o Reino Unido aprovou o maior campo de exploração no Mar do Norte das últimas décadas. Tá? A ministra de Segurança Energética, Claire Coutinho, disse que o campo de Rosebank
ele será importante para a independência energética do país e que não será tão poluente devido ao uso de novas tecnologias, né? Ele tem previsão do início de produção para 2027 e fica perto das Ilhas Shetland, tá? E o curioso é que a Claire Coutinho, tá Coutinho, gente, que nem em português mesmo, ela tem origem indiana, né? E os pais dela são cristãos de Goa. Então eu imagino que sejam católicos, na verdade, né? Que tenham sido, né, talvez uma comunidade portuguesa, não sei. Né? E mais uma das várias pessoas de origem indiana desse governo britânico que odeia indianos. Odeio imigrantes, de modo geral. Pois é. Então tá aí a Claire Coutinho, ela que tem 38 anos de idade. Né? Então você aí, Matias, você é ministro? Não é. Então o que você está falando aí da Claire Coutinho? Cruzamos o Canal da Mancha, passando pela França, já que tivemos as eleições para o Senado. E os republicanos, né, o partido tradicional da direita francesa, perdeu 6 assentos, mas continuou em primeiro. Tá? Enquanto o grupo do Partido Socialista, que é o partido tradicional da centro-esquerda, né, continuou em segundo, ganhou 5 assentos. Em terceiro lugar ficou a União dos Centristas. Em quarto lugar ficou o República em Marcha, né, é o novo nome do República em Marcha, né, que é o partido do Macron, perdendo 3 assentos. Em quinto lugar ficaram os comunistas e a França Insubmissa, ganhando 2 assentos. Né, e por aí vai. E aí alguns dos nossos ouvintes podem perguntar assim: poxa, Felipe, mas e o partido da Le Pen, né? Cadê o partido da Le Pen e tal? Então, o partido da Le Pen praticamente não tem presença no Senado, né? E aí entra um pouco o que a gente já falou, né? Sobre Le Pen e também um pouco sobre o Mélenchon, embora em menor grau, né? E o próprio Macron também. São partidos que não têm muita capilaridade, são partidos que não têm presença no interior francês. Porque são personalistas. Exatamente. Né? Então, assim, os republicanos e o Partido Socialista, né, que é o Partido Social Democrata, na verdade, embora tenham ido muito mal nas eleições presidenciais, ainda são os maiores partidos no legislativo, em número de governos das comunidades, em nome de parlamentares regionais, ainda são os maiores partidos. Né? Porque é aquela coisa... Porque tem diretório, tem militância organizada, enfim... Exatamente, né? Você usou aquelas, né, palavra diretória como uma palavra de origem francesa, inclusive, né? O que é o República em Marcha? É o partido do Macron. O que é o Reunião Nacional? O partido da Le Pen, né? Você não tem uma capilaridade, uma estrutura partidária muito grande, né? Passamos rapidamente para a Itália para mencionar a morte do mafioso Matteo Messina Denaro. Ele faleceu aos 61 anos de idade, de câncer. Ele que era um dos principais chefões da máfia em Palermo. E destacamos 2 coisas. Primeiro, ele recusou fazer delação premiada. Então ele morreu de boca fechada, ou seja, vai virar um herói para os colegas dele. Seguindo as normas da Ormetà, né, que é o código de honra da máfia. E segundo, tem um Nerdologia Criminoso sobre ele. Então assiste lá no YouTube, tá? Em que eu falo um pouco sobre a carreira criminosa dele. E eu falo uma coisa que eu falo nesse vídeo, uma coisa que o Matias sempre destaca, que a palavra máfia é uma palavra siciliana. Né? Então falar máfia siciliana é um pleonasmo. E os outras regiões têm as suas próprias organizações, né? Inclusive a calabresa lá no... Nangertà e a Camorra de Nápoles. E a Camorra que não tem nenhuma ligação com o Clube Nápoles. Nada. Não tem nenhuma ligação, não sei de nada. E é até um anacronismo falar que a Yakuza é a máfia japonesa, porque ela é anterior ao próprio surgimento da máfia na Sicília. E, finalmente, 2 notícias espanholas. A primeira delas é que, como previsto, o Alberto Núñez Feijóo, o líder do PP, o Partido Popular, perdeu o voto de investidura, né? Ele não tinha a maioria do parlamento. Trucou. Pois é, foram 172 votos a favor, 178 votos contra. Ou seja, ele precisa que 7 deputados votem a favor dele, que é basicamente uma das pequenas bancadas regionalistas, que não querem se juntar a ele. E
justamente nesse sentido, nós tivemos um protesto em Madrid, nesse último domingo, dia 24, que reuniu milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, contra a possível anistia aos separatistas catalães. Porque vamos lembrar, né, a gente falou bastante de eleições espanholas aqui, o Feijóo não vai conseguir fazer uma bancada porque ele não vai se aliar aos separatistas. E os separatistas só vão se aliar ao Pedro Sánchez da esquerda se o Pedro Sánchez anistiar os catalães. Então, esse é o quebra-cabeça.